Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Quadros por Segundo. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós vamos fazer a crítica de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Mas antes desse conteúdo, primeiro curte aí esse vídeo aqui do canal, porque ajuda a divulgar para um monte de gente aí, pro pessoal conhecer o meu canal, pro pessoal saber que tem conteúdos muito bacanas aqui. Deixa um comentário aí para ver se você gostou ou se você não gostou do filme. Eu quero muito saber a sua opinião. Se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber todas as notificações e não deixe de compartilhar esse vídeo para todos os grupos aí de WhatsApp que você tem sobre cinema, com amigos e tudo mais, pessoas que gostam do Homem-Aranha. Então, vocês conhecem alguém que gosta do Homem-Aranha? Já compartilha esse vídeo para a pessoa ver se o filme é bacana, se realmente vale a pena. Ok, recados dados, vamos agora para o conteúdo. O filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é dirigido pelo Jon Watts, que foi o mesmo cara que dirigiu os outros dois filmes. Ele é estrelado também pelo Tom Holland, pela Zendaya, pelo Jacob Batalon, pelo Willem Dafoe, que tá de volta aqui como um vilão novamente, né? Ele foi o vilão lá da trilogia clássica, ele era o Duende Verde da trilogia clássica. Temos também aqui Alfred Molina, que fazia lá o Dr. Octopus, o Jamie Foxx tá de volta, enfim, vários vilões estão de volta aí pra esse filme. Era muito fácil, pessoal, esse filme ser uma bagunça completa, mas acontece que ele funciona muito bem. Então vamos agora para os pontos positivos do longa, que são vários, né? Eu já adiantando aqui para vocês, eu gostei bastante do filme. Bom, para começar, essa história é realmente uma história sobre o Homem-Aranha, porque os outros dois filmes, eu costumo dizer que ele tem o Homem-Aranha, mas ele divide muito a atenção com Tony Stark, enfim, com os Vingadores, com outras questões que não dizem respeito de fato ao Homem-Aranha mesmo, assim. Toda aquela história de responsabilidade que o herói passa, todo aquele arco de luto, de dor, de tristeza que ele passa, todas as dificuldades na vida que o fazem ser um personagem muito identificável pra gente aqui da vida real, entre aspas, né? Aquela mensagem de que qualquer um de nós pode ser um super-herói é justamente por conta disso, porque o Homem-Aranha é um cara muito ferrado na vida, né? Ele é gente como a gente. Então a gente vê aquele herói lá lutando e salvando pessoas, né? Eu acho que tem uma representatividade muito legal aí. Nos outros filmes do Teioso, a gente não sente tanto toda essa questão da responsabilidade do Peter. E aqui eu acho que esse filme consegue introduzir isso de uma maneira muito legal, muito emocional também. Esse é um filme muito emocionante, tem muitas cenas dramaticamente mais pesadas do que os anteriores. Então, eu acho que aqui o Homem-Aranha ele é testado a níveis que ele não tinha sido testado antes no MCU, né? Algo que já havia acontecido com os outros Homens-Aranha. Então, eu acho que finalmente existe aí um desabrochar desse personagem. É necessário que o Tom Holland brilhe muito nesse filme. E o Tom Holland entrega. Nas cenas em que ele realmente precisa ter uma força dramática, se entregar ao drama desse personagem, ele consegue fazer isso muito bem. Eu acho que é a melhor atuação de longe dele em todo o MCU. E eu acho que o roteiro ajuda muito também nesse desenvolvimento do ator, né, do Tom Holland pro personagem, porque existe realmente todo um arco muito interessante montado aqui para ele, que realmente fecha toda essa questão dele ser uma criança, né, dele ter sido introduzido como uma criança, como um apadrinhado pelo Tony Stark. Aqui realmente tem uma jornada de crescimento muito forte e uma conclusão que realmente precisa, né, o personagem é forçado a fazer uma escolha muito complicada, não só uma escolha, mas várias escolhas. Ele é forçado a fazer essas escolhas muito complicadas e que vão mudar de vez a vida dele. É interessante ver realmente esse personagem sendo levado ao limite dele, né? Que, convenhamos, é de praxe no Homem-Aranha. E o que é legal aqui também nesse filme é que ele tem uma proposta de ser um filme sobre legado, o legado do herói. Então ele traz vários vilões de outros filmes também. E aqui tem vários momentos que lembram outras passagens de outros filmes também da saga. Momentos com vilões, falas deles, alguns acordes musicais também colocados na trilha musical que são feitos sobre medida para te trazer nostalgia. Isso funciona perfeitamente bem. Eu acho que o roteiro, nesse sentido, ele consegue trazer todos esses vilões de uma forma bem orgânica. Os dois que se sobressaem, é claro que são o Alfred Molina e o Willem Dafoe, né? O Dr. Octopus e o Duende Verde, lá da trilogia original, que pra mim são os dois melhores vilões de todos os filmes do Homem-Aranha. Aqui eles retornam ao papel com aquela classe habitual, né? Eu acho que o Alfred Molina é um puta ator, e ele no Homem-Aranha 2 é simplesmente magnífico. Aqui ele retorna com aquela mesma aura, né? Inclusive, ele traz umas frases icônicas do segundo filme, que quem é fã como eu do segundo filme vai, assim, dar aquele brilhinho nos seus olhos também. Já o Willem Dafoe
Eu acho que ele é o coração desse filme. Na parte negativa, digamos assim, né? O coração vilanesco desse filme. Porque é ele que, de fato, vai levar o Peter às últimas consequências. E, novamente, ele tá brilhante aqui. A maneira como ele interage com todos os outros vilões e a maneira como ele expõe os seus problemas, as suas dores e como ele se desenvolve aqui é muito interessante. É claro que remete muito também ao trabalho do Sam Raimi lá no primeiro Homem-Aranha, mas eu acho que existe uma continuidade muito bacana aqui. E ele é, sem dúvida nenhuma, o principal vilão de toda essa trama e funciona perfeitamente bem, como uma luva. O Willem Dafoe é extraordinário, extraordinário. Bom, já falei aqui do Tom Holland e dos dois vilões que eu acho que são os melhores desse filme, mas o elenco de apoio também é muito bom, né? A gente tem o J.K. Simmons aqui de novo, fazendo o J. Jonah Jameson, que é, novamente, aquele cara sensacionalista, né? Aquele jornalista sensacionalista, que vai inventar um monte de fake news só para prosperar em cima do seu nome. Vai fazer a sua caveira, enfim, vai tentar controlar a narrativa contra você. Isso já acontecia muito nos filmes anteriores lá do Sam Raimi, né? Só que era com uma mídia tradicional, era um jornal impresso. Esse novo J. Jonah Jameson, ele é menos engraçado, ele é menos sarcástico. Existem menos cenas de comédia com ele aqui, mas ele continua muito importante para trazer também toda essa questão do ataque ao Homem-Aranha que ocorreu lá no final do filme anterior, né? Então, a partir daí, existe toda uma caça às bruxas, entre aspas, em relação ao Peter Parker. Então eu acho que é bem interessante como ele tem um papel central nisso. A Zendaya e o Jacob Batalon, né, como os melhores amigos do Peter Parker, também estão excelentes. Aqui eles até são um pouco mais exigidos do que nos filmes anteriores, e eles entregam quando necessário. Também a Marisa Tomei, que tá muito bem, e também o John Favreau, né, faz o Happy Hogan, que era lá o empregado do Tony Stark, né? Eu acho que todos esses atores estão perfeitamente bem. Eles já estavam muito confortáveis antigamente na franquia, mas aqui eles entregam, acho que a melhor versão de seus personagens. Bom, somente para concluir aqui o comentário sobre o roteiro, né? Já falei aqui de todo o arco do Peter e tudo mais, eu acho que existe um bom arco também dos personagens secundários, como eles vão interferir na trama. Os vilões, até certo ponto, eles funcionam, eu vou falar um pouco mais sobre eles em alguns pontos negativos, que também estão um pouco relacionados a eles também. Mas eu acho que, de forma geral, o drama desse filme funciona muito bem. E eu acho que também até mesmo as partes cômicas funcionam muito bem. Existem muitas piadas muito boas nesse filme. E elas não parecem deslocadas, elas parecem realmente mais naturais do que na grande maioria dos filmes da Marvel Studios, né? Foi feito um bom trabalho com esse roteiro de forma geral, tá? Ainda existem alguns problemas narrativos que eu vou comentar um pouco mais lá pra frente nesse vídeo. Também, né, se a gente for seguir aquela lógica de filme de quadrinhos, que quer divertir, que parece, sei lá, uma história em quadrinhos de fato, um episódio de uma série de TV do Homem-Aranha, por exemplo, né? Que é tudo menos conectado, menos lógico e tudo mais, é só uma coisinha feita pra divertir. Acho que se você for pensar no roteiro dessa forma, ele funciona muito bem. Para concluir aqui os pontos positivos do filme, eu acho que a direção do Jon Watts é muito boa de forma geral, assim, eu acho que ele trabalha bem com todos os atores que ele tem, que já são fantásticos, né? Um elenco muito bom, mas eu acho que ele consegue direcionar bem esses atores, eu acho que ele consegue criar boas cenas de ação, cenas empolgantes, que tem muita dinâmica, que tem os cortes nos momentos certos, que tem cenas mais abertas, né? Para você acompanhar bem a ação. Eu acho que tudo funciona razoavelmente bem, vai. Não acho que é brilhante, não acho que é um Sam Raimi, por exemplo. Nesse filme não tem nenhuma cena tão épica quanto a do Homem-Aranha 2. Vai ter gente dizendo pra você que tem, mas na minha opinião não tem, tá? Na minha opinião não tem. Nas limitações do Jon Watts, ele se sai bem. Eu acho que ele consegue construir realmente algo que era complexo de fazer, mas que de certa forma ele tem êxito, né? Pessoal, depois da gravação desse vídeo, eu confesso que eu repensei um pouco sobre a qualidade das cenas de ação do Jon Watts. Primeiro porque eu acho que a mise-en-scène dele em muitas dessas cenas é um pouco confusa. Tem muitas coisas acontecendo na cena e eu acho que os ângulos que ele escolhe, a maneira como ele corta, não dá pra entender muito bem quem é quem tá atacando quem, enfim. E pra uma cena de ação ser muito boa, é primeiro preciso que você consiga compreendê-la. É preciso primeiro que você consiga distinguir cada elemento da cena e entender a continuidade desses movimentos, porque o Jon Watts tem um grave problema em conseguir aqui. Inclusive, muitas dessas cenas de ação, eu destaco duas principalmente, que são muito escuras. São tão escuras que não dá para enxergar alguns elementos que você tem lá na cena. Acredito eu que isso aconteça para facilitar a vida dos técnicos de efeitos visuais. Como tem muitas partículas de efeitos visuais, muitas coisas ali para serem renderizadas, se isso acontecer à luz do dia, em um local bonito, cheio de elementos, isso vai dificultar muito a vida desses profissionais. O problema é que isso acaba gerando cenas que são visualmente bem desinteressantes, que cinematograficamente poderiam ser
muito melhores. Mas é isso, apesar de tudo, eu ainda acho que o Jon Watts tem uma direção positiva aqui nesse filme. Além disso, eu também queria elogiar muito a montagem do filme, eu acho que ela funciona muito bem, o filme passa voando, o primeiro ato do filme é super divertido, ele introduz um monte de coisa e a trama flui de uma maneira muito ágil, então eu acho que a montagem ela é muito eficiente ao que se propõe. E é claro, design de produção e figurinos também. As partes técnicas do universo Marvel normalmente são muito boas, porque existe muito dinheiro envolvido, e essas especificamente funcionam muito bem. Os trajes do Homem-Aranha, tem trajes novos aqui, que são muito bonitos, que são muito vistosos em tela. Também toda a customização dos vilões, né? Todas as roupas dos vilões, alguns trajes clássicos dos filmes anteriores que alguns vilões têm. É muito legal, é muito nostálgico. E é claro, todo o design de produção de uma forma geral também é excelente. Vamos lá, pessoal, agora vamos para os pontos negativos. Eu acho que alguns vilões estão nesse filme sem muito motivo. Parece que eles estão aqui mais para fazer um número, para ter uma ameaça maior para o Homem-Aranha. Mas eu acho que se você pensar bem no motivo deles estarem lá, parece que não existe muito, né? Parece que ele funciona muito na base do fanservice e nem sempre esse fanservice realmente faz sentido narrativamente. Então, existem alguns vilões aqui, eu também não vou especificar quais, né? Existem alguns vilões aqui que eu não concordo que deveriam estar aqui. Eu acho que tem mais um problema relacionado a esses vilões. Eu acredito que as soluções encontradas pelos roteiristas para resolver algumas problemáticas deles são muito simplórias, não levando em consideração o desenvolvimento desses personagens em filmes anteriores do Homem-Aranha. Aqui os roteiristas focam em um determinado elemento desse personagem que é muito rudimentar e que não necessariamente vai trabalhar com a sua personalidade. Isso, claro, facilita muito as coisas para a trama poder avançar. Eu acho que isso acaba sendo um problema. Tem um outro erro também relacionado a um personagem importante desse filme, que é a Tia May. Apesar de eu gostar da ideia da transformação dessa personagem, eu acredito que ela é feita como uma espécie de correção de curso. Anteriormente a gente não via essa personagem da forma como a gente vê ela nesse filme. Portanto, eu senti essa transição um pouco abrupta demais. Não existe muito tempo para trabalhar ela aqui nesse filme. E isso, na minha opinião, acaba sendo um problema de desenvolvimento de personagens, assim como também é o problema dos vilões que eu comentei anteriormente. O Doutor Estranho também, por mais que ele seja um ponto central nessa narrativa aqui, ele não tem um arco bem definido, funciona para ele mais como se fosse uma espécie de prólogo para o próximo filme, né? Existe uma coisa aqui que ele faz que gera uma consequência muito grande para o universo Marvel, e isso vai culminar, é claro, no Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura. Então eu sinto que o personagem tá lá só para plantar essa sementinha e também, claro, para te explicar questões muito básicas ali, questões de roteiro mesmo, algo mais operacional. Então não existe tanta essa ligação emocional do Doutor Estranho nesse filme, ele não tem um arco tão bem definido, ele é mais um personagem que é posto lá para resolver alguns problemas do filme, né? Então, nesse sentido, ele é uma espécie de dispositivo apenas. Porque, claro, eu não necessariamente concordo, né? Eu acho que precisa ter um bom desenvolvimento. Nesse caso, não tem. Existe também um problema que, pra mim, foi algo que mais me incomodou, uma das coisas que mais me incomodou, que é o fato do Peter ter muitas decisões questionáveis. Aí, mas você fala, Thiago, mas ele é uma criança, Thiago, mas ele tá aprendendo. Todo Homem-Aranha faz merda em todos os filmes. Sim, é verdade. Todos os Homens-Aranhas fazem merdas em todos os filmes. Porém, contudo, todavia, existe uma construção melhor das merdas que os Homens-Aranhas fazem nos outros filmes. Não vou dizer nem nos Amazing, tá? Porque eu acho filmes fracos, assim, de forma geral são filmes fracos. Mas lá nos filmes do Sam Raimi existe um trabalho muito melhor de todas as consequências das ações do Peter. Então a maneira como ele aprende em relação àquelas coisas que ele faz. Nesse filme eu acho que isso é até bem desenvolvido, mas as motivações, os porquês do Peter fazer algumas coisas ficam um pouco no ar. O filme tem uma grande história para contar. Então, em determinados momentos, algumas coisas acontecem muito rápido. Não dá para entender muito bem, porque ele vai tomar uma determinada atitude que pode causar uma merda absurda, né? Eu acho que o roteiro é um pouco desequilibrado nesse sentido, porque tem coisas que a gente consegue compreender bem, tem outras que não. Tem outras que parecem realmente, assim, tiradas meio que do nada, né? Pra conseguir causar uma problemática pro filme resolver depois. Então, eu sinto que existe um desequilíbrio no personagem nesse sentido. Ele tem algumas decisões que são muito questionáveis,
sem o devido trabalho. É claro que também existem algumas falhas de lógica em algumas questões aqui do filme. Existe toda uma subtrama que ela é bem esquecida, assim. Logo ali no início ele trabalha isso para conseguir unir alguns personagens. Eu também não vou falar com muitos detalhes para não dar spoiler, mas essa subtrama, toda essa subtrama, que demora uns minutinhos para ser construída, ela simplesmente é abandonada depois no filme, e é isso aí, né? Então dá a sensação de que ela poderia até ser meio cortada, talvez. E outra falha pra mim de lógica nesse filme é um personagem específico conseguir abrir vários portais, utilizar magia, sendo que ele nunca, em nenhum momento do MCU, ele mexeu com magia. Então, de uma hora para outra, ele tá mexendo com magia lá, com o negócio e tal, não sei o quê. Ele faz coisas que vão ter consequências, né? Ter consequências dramáticas, e simplesmente você tem que aceitar isso, sabe? É até meio difícil tentar encontrar uma lógica nesse caso. Outro ponto negativo que pra mim é muito negativo é o CGI desse filme. Os efeitos visuais desse filme computadorizados, eu acho que tem muitos muito fracos, que realmente parecem uns bonecões assim o tempo todo. Como é um filme muito caro, que tem diversos elementos gráficos para serem criados, alguns são criados de forma mais positiva, de forma mais natural, de forma a parecer mais realista, e outros não. Outros parece que realmente faltou, não sei se foi um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de tempo a ser trabalhado, enfim, não tenho certeza o que é. Mas pareceram um pouco mais baratos, que acabaram me tirando do filme bastante. E também existe uma decisão, gente, aqui do ponto de vista técnico, relacionada também ao CGI, que eu não gosto nada. Eu também não vou comentar sobre isso para não dar spoiler para vocês, mas é uma decisão que é vista o tempo inteiro em várias cenas em que os vilões estão presentes. Eu não vou falar exatamente o que é, enfim, pode ser um spoiler para você, mas tem algumas cenas em que o CGI é muito questionável, tá? E falando não apenas nas cenas grandes, cenas de ação, mas algumas cenas bem, sabe, normais, bem tranquilas, assim, em que eu fico me perguntando, poxa, será que precisava de CGI nessa cena? Enfim, acho que também é um grande problema. Bom, galera, de uma forma geral, né, apesar de eu ter falado aqui vários pontos negativos, principalmente do ponto de vista narrativo, principalmente do roteiro, eu acho que o roteiro ainda assim consegue ter pontos mais positivos do que negativos, apesar de ter um outro problema na direção do Jon Watts. A direção dele é mais positiva também do que negativa, certo? Eu acho que também existem muitos momentos muito empolgantes nesse filme aqui, muitos momentos assim que a galera realmente vai gritar no cinema, vai se emocionar, vai trazer uma sensação de nostalgia excepcional assim para você que gosta do universo do Homem-Aranha. É um filme sobre legado, e sendo um filme sobre legado, eu acho que ele honra muito o legado do Tails. Então é exatamente por isso que eu vou dar nota 4 de 5 pro filme. Gostei muito da experiência, foi muito bacana assim. Acho que foi o filme mais empolgante de super-heróis do ano, junto com o Esquadrão Suicida, que eu gostei pra caramba também. Eu sei que muita gente não gostou do Esquadrão Suicida, mas eu achei muito bacana também. Acho que são as duas experiências mais legais que eu tive com super-heróis em 2021. Se você gostou desse conteúdo, curte aqui esse vídeo que vai ajudar o YouTube a divulgar para um monte de gente aí que ainda não conhece meu trabalho. Comenta aí embaixo o que é que você achou de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Compartilhe em todos os seus grupos aí do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, enfim. Onde quer que você tenha aí amigos que sejam fãs do Homem-Aranha, familiares que sejam fãs do Homem-Aranha, compartilha. E também se inscreve aqui no canal, caso você não queira perder os meus vídeos. E ativa o sininho aí embaixo também, para que você não perca nenhuma notificação. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. E um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.